Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre argumentos feministas. Tão importante quanto ser feminista, ou seja, defender os direitos iguais para homens e mulheres, é conhecer os argumentos e saber como utilizá-los. Então vamos lá? O primeiro argumento é: o feminismo não é o contrário do machismo. O feminismo é a luta por equidade, por igualdade. O machismo é um esquema de poder que está enraizado nas sociedades patriarcais e que coloca o homem como superior à mulher. O feminismo não luta pela superioridade da mulher, ele luta por direitos iguais. Luta, por exemplo, para que as mulheres tenham o direito de receber o mesmo salário que os homens. Isso é igualdade. O segundo argumento é: a divisão sexual do trabalho promove desigualdade. A construção social de que existem tarefas femininas e masculinas colocou a mulher como a principal responsável pelas tarefas domésticas e pelas tarefas de cuidado. Essas tarefas, essas funções, elas são importantes para o funcionamento e manutenção da sociedade, mas são desvalorizadas. As mulheres ficam com a maior responsabilidade dessas tarefas, sentem-se sobrecarregadas e ficam numa situação de desprestígio e desvantagem no mercado de trabalho, uma vez que precisam se dedicar à carreira, mas também a essas tarefas reconhecidas socialmente como essenciais. De acordo com o IBGE, as mulheres não ocupadas gastam em média 23 horas semanais com tarefas domésticas. Os homens não ocupados gastam em média 12 horas semanais. As mulheres ocupadas gastam 18 horas por semana com tarefas domésticas e de cuidados, e os homens 10 horas por semana. Vejamos que há uma diferença bem significativa entre o tempo dedicado e destinado das mulheres e dos homens para as tarefas domésticas. O terceiro argumento é: existe desigualdade salarial entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Apesar das mulheres se configurarem na maior parte do mercado de trabalho, elas estão cada vez mais presentes no mercado de trabalho, elas ainda são maioria nas tarefas e cargos precários e precarizados, que são mal pagos, mal valorizados. No entanto, as pesquisas, como por exemplo a pesquisa do IBGE, mostra que a mulher ganha 73% daquilo que ganha o homem quando ela ocupa o mesmo cargo. Quanto maior é o cargo, quanto mais importante é o cargo, maior é a diferença salarial entre homens e mulheres. O quarto argumento é a violência contra a mulher. A violência contra a mulher é um fato, ela existe e precisa ser combatida. Estudiosos mostram que não existe lugar seguro para a mulher no Brasil, uma vez que a maior parte das agressões e dos crimes acontecem dentro do lar. A maior parte dos agressores são os ex-companheiros ou companheiros dessas mulheres. Essa lógica patriarcal que coloca a mulher como objeto, como posse do homem, é um fator para explicar o índice de violência contra a mulher. Apesar dos avanços que nós tivemos com a promulgação da Lei Maria da Penha e também com a promulgação da Lei do Feminicídio, ainda há um longo caminho a ser percorrido para que a violência contra a mulher deixe de ser uma realidade cotidiana na nossa sociedade. E essa luta é uma luta de todos nós. O quinto argumento é a representatividade. As mulheres estão em maioria nas universidades. Elas configuram 55% dos alunos das universidades. As mulheres estão em maioria nos cursos de pós-graduação. 53% do alunado é formado por mulheres. No entanto, as mulheres estão em minoria em cargos de poder de decisão, em cargos de importância social. As mulheres configuram 52% do eleitorado brasileiro. E quando a gente vai olhar a representatividade dessas mulheres no espaço do Estado, o que temos? Uma representatividade tímida e não suficiente, não adequada. Em termos do legislativo, temos um percentual de 15% de representatividade entre deputadas federais e senadoras. No legislativo municipal, 14%. No executivo estadual, uma mulher apenas atualmente, governadora do Rio Grande do Norte. E no executivo federal, na nossa história, só tivemos uma mulher. Esses números demonstram como as mulheres estão longe desses espaços e dessas esferas de poder.
E é preciso que nós ocupemos esses espaços de poder e de decisão, para que as nossas demandas possam ser colocadas em pauta, possam ser discutidas e atendidas, e para que as outras mulheres, as outras meninas possam se espelhar nas mulheres, possam ter representatividade e imaginar de forma concreta que é possível chegar até lá, que é possível chegar nos espaços mais valorizados da sociedade, que historicamente foram podados, que historicamente foram vetados à presença feminina. Então, se você concorda que as mulheres têm que ter os mesmos direitos que os homens, se você concorda que as mulheres devem ter acesso às mesmas oportunidades que os homens, você é feminista. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham aproveitado esse curso sobre o feminismo sem mistério e que ele tenha trazido elementos bastante consistentes para que você se torne também um defensor da causa feminina, um defensor da igualdade entre homens e mulheres. Muito obrigada e até lá!